JYC, o comentário da lição dos jovens com a JYC, com você que está do outro lado da telinha e que já está em 2026. Como o tempo passa rápido, né? É muito bom estar com você mais uma vez e aqui com nossos amigos especiais, o Henrique e a Bruninha. Gente, muito bom estar com vocês, viu? E eu tô super animado, porque o tema desse trimestre tá tudo de bom. Apologética, a verdade em tempos de dúvida. Gente, que tema. E dessa lição dessa semana, então, minha nossa, missão aerópago. Quantas palavras, assim, diferentonas para a gente estar conversando e discutindo, não é? Conceitos, enfim, tudo isso e muito mais. Mas, antes da gente começar, eu quero te falar uma coisa. Você já compartilhou esse vídeo com seus amigos? Sim, porque coisa boa deve ser compartilhada e você sabe disso. Eu tô aqui sempre, todo ano, falando isso. É bom, compartilha, porque quanto mais pessoas souberem sobre isso, melhor, não é? Então, aproveita, deixa aqui nos comentários o que você já está sentindo desse trimestre, qual que está sendo os seus sentimentos, o que você está achando disso tudo. E, bom, antes da gente começar de fato, eu queria fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós gostaríamos de te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a sua palavra, da gente poder entender mais sobre o Senhor e também de como a gente pode defender a verdade que a gente acredita sobre o Senhor para nosso semelhante. Que o Senhor esteja conosco, que tudo que seja feito e seja dito seja unicamente para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar pelo começo. O que é um aerópago, pessoal? Vamos lá, missão aerópago. É um tribunal supremo de Atenas na época, né? Então era esse tribunal supremo de Atenas e eles julgavam questões de religião, de educação, de lei e então era esse o ambiente. E aqui nessa lição em especial, o que acontece? Paulo, ele estava, né, em Atenas e ele tinha sido levado por filósofos a estar nesse aerópago. Por quê? Porque ele pregava sobre questões sobre Jesus e a ressurreição. E eles queriam entender mais sobre essa questão. E até que ele chega lá em Atenas, nesse aerópago, e aí ele vê que existe um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido que está aqui referido, inclusive na tirinha da lição, é justamente o Deus de Israel. O Deus, né, então, que Jesus que tinha vindo, é o nosso Deus. E aí, lógico, dentro da lição você vai ver que existe toda uma filosofia que os gregos, o pessoal de Atenas também tinha sobre não podia tratar mal nenhum deus, porque eles tinham medo do que podia acontecer, que eles eram tratados pelo medo, né? Então, como que tudo isso se alinha? Mas o fato é que aqui Paulo, ele então começa a pregar e anunciar o Deus verdadeiro, que é o criador de todas as coisas. Então, todo esse contexto que a gente se encontra. Então, Paulo, ele está num ambiente em que as pessoas não têm a mesma filosofia, a mesma cosmovisão que ele, e ele está destinado, então, a conversar com essas pessoas, né, sobre a fé que ele tem, e ele faz uma ponte, né, dentro disso tudo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para começar 100%, como que a gente pode, já que a gente está falando do tema desse trimestre ser sobre apologética, que é a defesa da fé, como que a gente pode aprender e aplicar a conduta de Paulo na nossa vida hoje, Bruninha? O que você acha? Bom, eu acho muito interessante o que a lição diz sobre a ação de Paulo, né? Ele não chegou tacando pedras sobre o que eles acreditavam e a teoria que eles tinham sobre o mundo, né? O que aconteceu foi que ele teve a sensibilidade cultural, porque eles viviam numa cultura diferente, né? A gente vê os outros povos aí no decorrer do mundo, né? No grande globo, que cada um tem uma cultura. Eles cresceram com aquela crença, né? Se a gente chegar assim, sem o respeito, né, sem a sensibilidade, o que vai acontecer? A gente vai, em vez de trazer as pessoas perto de Cristo, a gente vai o quê? Afastar elas. Então, Paulo chega com sensibilidade cultural, ele vem apresentando a grandeza de Deus também, a lição acrescenta isso, né? Tornando a mensagem pessoal para cada pessoa, para que eles pudessem saber que Deus é um Deus grande, e mostrando quem era esse Deus verdadeiro, o único verdadeiro, né? E depois ele anunciou o evangelho completo, sem omissões, né? Então, esse é o ponto-chave, mostrar a Deus, não com nossas vãs percepções, achando que, não, de um jeito estúpido, eu diria, sabe? Achando, não, meu ponto tá certo e ponto. Não, tendo sabedoria para dizer com as pessoas por quê. Porque cada um
ele reage de alguma forma, né? Essas crenças, ela é criada daquela forma. Então, se a gente chegar com a espada assim já, né? Já do jeito errado, a gente pode fazer com que as pessoas vão para longe, em vez de estar mais perto de Cristo. Então, são essas as lições que a gente tem que ter. Sensibilidade, né? Porque se alguém chegar com outra crença para mim, que eu vou. Como que eu quero que ela reaja ao que eu entendo, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, né? Então, são essas as lições. As lições. Eu acho realmente essa ênfase de Paulo em ser cuidadoso com as palavras e também muito compreensível e sensível à cultura da qual ele estava imerso ali naquele momento, dele poder utilizar de um linguajar que eles podiam compreender, né, e também quebrar, eu diria, preconceitos formados na cabeça deles, de poder utilizar de justamente disso que nós comentamos, né, do linguajar. Imagina você chegar e falar de uma maneira que ofende muitas vezes eles, mas não, ele tornou compreensível. Ele diz, não, é como se ele dissesse assim, beleza, existe tudo isso aqui, mas existe esse ponto, e é sobre isso que eu quero falar. Ele não chegou atacando os demais, mas ele apresentou esse respeito, ele utilizou de elementos culturais para introduzir a verdade bíblica, e ele manteve a identidade dele bem firme, né? Por mais que houvessem aquelas coisas, o fato de você entender o contexto das pessoas onde elas estão inseridas, você vê como que as coisas, elas, os elementos que elas utilizam na adoração delas, não significa exatamente que você aceita isso na sua vida, né? Então ele despertou o respeito, né? E ele manteve firme. Ele não se comprometeu em nenhum momento da fala dele com os outros deuses que haviam ali. Ele não, como que eu vou dizer assim, não concordou que aquilo dali fosse certo. Mas ele deu a ênfase no ponto central ali do que ele precisava passar a mensagem. Então isso eu acho que foi uma estratégia e ele foi muito intencional em tudo que ele fez. Uhum. Nossa, muito bom, gente. E até pensando nessa questão, né? Como que a gente pode estabelecer essas pontes, como o Paulo fez, sem cair no erro da gente ser conivente com as atitudes, como o Henrique bem trouxe, né? Que isso é muito interessante. Então, como que a gente pode fazer isso sem ser conivente com a atitude do outro e sem rebaixar a norma e a gente perder nossa identidade? Porque quando a gente é bom, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não pense para um lado, né? Então, como que isso pode acontecer? E será que é demais pensar nisso? Ou será que faz sentido? Por que seria importante a gente avaliar e pensar nessas situações assim? Bom, a gente não pode confiar em nós mesmos, né? Porque quando a gente confia na gente, a queda é grande. Eu acho interessante que na parte de quinta-feira a lição faz uma menção, né? Que se a irmã White fala assim, que o impacto que Paulo teve não foi muito grande, foi pouco. Por quê? Porque o pessoal estava muito com a sabedoria, estava confiando demais na sabedoria humana e pouco naquilo que realmente importava, que é a sabedoria de Deus. E tinha orgulho intelectual. Então a gente tem que entender que a nossa identidade é em Cristo. E Ele que tem tudo de bom, é tudo que nós temos de bom em nossa vida, que nós oferecemos para os outros, é Ele em nós, né? Do contrário, a gente não tem nada de bom. Então, a gente tem que o quê? Se basear e se firmar na palavra de Deus. Ela é a palavra que é a vida, é a verdade. Jesus diz isso em João. Então, se a gente se apegar nessa palavra, a gente não vai cair nos erros, né? Por isso que é firmar na palavra. Deixar de lado de manhã cedo o quê? Em vez de pegar o telefone, pega a palavra. Se firme nela. Essa palavra que vai fazer você ficar o quê? Firme no fim, né? E o que? Ela que vai te santificar. Então, ela que te transforma. Muitas pessoas, a gente vê aqui os filósofos do mundo geral, eles sempre tinham uma teoria para apresentar para as pessoas, né? De para ter prazer, felicidade, essas coisas. Mas todas eram vazias. Por quê? Porque eram raizadas na sabedoria humana.
E a sabedoria humana é loucura para Deus. Então, a gente tem que o quê? Se apegar na palavra de Deus, porque a partir daí a gente vai discernir as coisas espirituais, né? E assim a gente vai ter a sabedoria do alto. É se firmando nela, somente nela. Você perguntou sobre o porquê isso é importante, né? Eu sempre imagino assim, se nós perdemos a nossa identidade, o evangelho perde seu poder transformador. Então, é importante ter firmeza aos princípios, né? Você não perder de vista qual é a sua identidade. E senão a gente se torna parecido com o mundo ao invés de influenciar ele. Aí entra a gente entra com pontos que levam ao relativismo, né? E a verdade sem os pontos, né, leva ao isolamento. Então tem duas questões. Imagina se Paulo ele se apegasse nos extremos, né? Ou ele ia se isolar e não ia falar com nenhum deles, né? Ou ia ser levado ao relativismo. Mas se você manter os seus princípios, a sua identidade, você consegue transmitir o evangelho. Perfeito. Inclusive, Cristo fala para a gente que a gente está no mundo, mas não ser do mundo. Outra coisa que eu acho interessante é você discernir o limite do diálogo e da concessão. Né? Você poder trazer ali uma discussão, pontos, mas não para validar aquilo que contradiz o evangelho. Como Paulo utilizou ali, né? Eu vejo aqui vários deuses, mas existe o Deus desconhecido. E ele usou aquilo como uma ponte para alcançar, e ele trouxe verdades, né? Inclusive a própria coerência na sua vida, né? Dava a mensagem. Tanto que é por isso mesmo, né? Poucas pessoas aceitaram ali naquele momento a mensagem, mas aceitaram, alguns aceitaram. Se ele fosse relativista, talvez as pessoas iam gostar da filosofia dele, mas não iriam aceitar a mensagem. Os poucos que aceitaram, né? Por isso que é importante, desculpa, Henrique, por isso que é importante a gente não omitir a verdade, né? Dizer assim como ela é, porque ela que transforma a vida das pessoas e faz com que convença, né? E o papel de convencer não é nosso, né? É o Espírito Santo de Deus, né? Então, por isso que é importante, muito bom. Muito bom. E realmente é como vocês falaram, né? Se a gente perde a nossa identidade, se a gente não apresenta Cristo, se Cristo não é suficiente para a pessoa, o que vai ser suficiente? Se o próprio Cristo não é, não é? Então, nossa, eu amei essa lição, assim, você vê que tem muitos pontos fundamentais, assim, pra gente. Deus, ele não chamou a gente pra gente rebaixar a norma, né? É pra gente, como ele faz com a gente, restaurar a gente a sua imagem e semelhança, elevar a norma, e é algo que a gente vai conseguir por meio de Cristo, do Espírito Santo fazendo isso na gente, né? Então, acho isso perfeito, como vocês trouxeram também a questão em relação a Paulo. Nossa, gente, que lição, né? Faz a gente pensar em muitas coisas. Se você tá gostando, você que tá do outro lado da telinha, você fala assim, eu queria te fazer uma pergunta, o que você tá achando? Coloca aqui no chat. O que você tá achando que você ainda não compartilhou com seus amigos? Aproveita, pega e compartilha agora para que você possa espalhar essa mensagem, né? Mostrar para eles como que a gente pode estar defendendo a nossa fé da melhor maneira, que a gente não vai perder a nossa identidade e a gente vai permanecer com a nossa missão intacta. E então, vamos para um momento super especial, que é o Dica de UIC. Roda a vinheta. A dica de UIC de hoje está baseada no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 23, que fala justamente sobre esse tema especial dessa missão Areópago, que tem como título Bereia e Atenas. Então, que você possa dar uma lida, ver mais sobre isso. Inclusive, até que a gente estava conversando aqui, me fez lembrar de um livro que remete muito ao tema dessa lição no geral, que é Em Defesa da Bíblia. É um livro da CPB, a capa é preta, a letra é branca e azul, super específica, mas depois você consegue ver também essas questões sobre a defesa da Bíblia, e é muito legal, vale a pena você ler. Bom, pessoal, já estamos quase no final. Mas, enfim, tá muito bom. Vamos focar que ainda temos mais uma pergunta para a gente conversar sobre. Hoje,
tem perigo da gente se deixar levar pelas influências filosóficas e culturais como os atenienses, porque a gente fala assim, ok, mas eu tô na igreja, eu tô com a Bíblia embaixo do braço, não tenho perigo, eu tô bem, eu me basto, tá tudo certo comigo. Mas será que existe o perigo da gente deslizar, pisar na banana, cair nessa questão? Se sim, quais poderiam ser? E como que a gente pode se armar contra isso? Eu acho que a Bruna já falou um pouquinho sobre isso, ficou um spoiler pra gente, e foi maravilhoso que você falou, então tá tudo bem. Mas pra gente pensar, como que funciona isso no nosso dia a dia? Será que, mesmo a gente estando aqui, essas coisas podem acontecer? Como a gente pode se resguardar disso, se for o caso e tal? O que vocês acham? Bom, eu tenho certeza de que ao nosso redor, tudo que nós entramos em contato e tudo que nós vemos são coisas que nos influenciam. Então, nós vivemos numa sociedade em que tudo tem uma pregação por trás. Você vai assistir um filme, uma música ou algo do tipo, sempre vai ter uma mensagem subliminar que vai te deixar no seu subconsciente. No momento você nem vê, você vê na verdade, mas só que você não capta tão rápido, né? Mas fica no seu subconsciente. Então o que acontece? A gente vai e deixa. Isso a gente vai se acostumando, se acomodando com as coisas. Mas o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 10, ele dá um alerta para a gente, que diz assim: tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Então, tudo que nós contemplamos nessa vida, quer passar tempo com amigos ou quer que seja qualquer coisa que seja, a gente vai se transformando e se assemelhando àquilo, né? Então, um exemplo, se eu tiver com um amigo muito inteligente e ele gosta muito da parte das filosofias humanas, eu vou começar também a gostar das coisas que ele gosta de ver, né? Então, a gente tem que o quê? Tomar cuidado para que não tenha a deteriorização de filosofias e vaidade desse mundo. Então, se apegar em Cristo, que ele sim é o maior filósofo, né, de vida. Ele que tem os paradoxos mais importantes e mais bonitos que alguém pode se ouvir. Então, é ele que habita completamente a plenitude da divindade. Se apegar nisso é a força para a gente não cair nessas armadilhas. Então, vigiar o que a gente vê, o que a gente ouve, tudo isso. Porque nós vivemos um mundo, como eu disse, né, que nós somos bombardeados por todos os lados com teorias e ideias que o mundo quer apresentar para a gente. Mas como a Elisa disse, o Henrique também, nós temos que ter uma identidade, né? E é a missão que a gente tem que mostrar ao mundo, né? E estar completos nele, ele que nos completa verdadeiramente. Todas essas teorias, filosofias do mundo são todas passageiras, todas foram provadas que não dão felicidade plena e nem vida eterna. É somente Cristo. E é interessante que hoje as filosofias elas são encapadas de várias formas, né, para tentar adentrar na nossa vida, como você falou, por meio de filmes e daquilo que a gente contempla, vai passando essas filosofias, e isso tem raízes lá na antiguidade, como, por exemplo, na época de Atenas, né, que nós vimos. Por exemplo, o relativismo, ele fala que cada um tem a sua própria verdade. E os atenienses, eles só queriam ouvir novidades, eles só queriam aquilo que estava já envolto do que eles mesmos acreditavam, né? Então, não, cada um tem a sua própria verdade, né? E você também tem, por exemplo, isso acontece muito, né? Eu sou espiritual, mas não religioso. Algumas pessoas, elas têm essa filosofia de uma espiritualidade sem compromisso. Os atenienses, eles tinham isso no altar do Deus desconhecido, que era um altar que era para ser cultuado o Deus que ninguém conhecia. Se houvesse algum Deus que eles ali ainda não sabiam que existia, para não ofender esse Deus, eles colocavam
ele com esse nome, o Deus desconhecido. Então, eu não quero tomar partido, não quero ofender religião A ou B ou C, eu sou espiritual. E não que a gente tenha que ofender, não é esse o objetivo e a gente não deve fazer isso, mas ter compromisso, firmeza com o que nós acreditamos, com os princípios da verdade, da palavra de Deus, é algo fundamental. E isso, a palavra de Deus, ela nos mostra. Paulo foi firme quando ele ele pregou aos atenienses, falando sobre o Deus desconhecido. Ele levou os atenienses a entender os limites da falsa adoração que eles tinham. Então, essa é uma das coisas. Mas aí você entra o hedonismo, entra o materialismo, por exemplo, né, que eles tinham muito ali de negar o sobrenatural, alguns, né, eles negavam o sobrenatural e ficava somente com a razão. E hoje você também tem a idolatria moderna, que não necessariamente é um ídolo de status, mas pode ser fama, dinheiro, pode ser uma pessoa, um influencer, né? Ou até mesmo ideologias falsas mesmo. Por isso que é muito importante, como nós estamos dando ênfase aqui no estudo da palavra de Deus, você conhecer a sua fé, as razões da sua fé, ter identidade, né? Saber o porquê você crê no que você acredita, né? E assim discernir, filtrar as ideias culturais através da palavra de Deus. Não permitir que a gente seja varrido por uma ou por outra ideia, que aí as coisas não vão à frente. Mas existe um grande perigo que, por mais que a pessoa ela esteja ativa fazendo as coisas, se ela não tiver discernimento espiritual, ela não vai conseguir enxergar as filosofias adentrando a sua vida. Por isso, um convite a você que está nos ouvindo, ore para que você tenha visão espiritual, discernimento espiritual no seu dia a dia, para não permitir que falsas ideias adentrem sorrateiramente a sua vida, a sua consciência. E isso acaba te influenciando, né? Nunca, e outra coisa, nunca caminhe sozinho. Isso aumenta o risco de ser influenciado pelas falsas ideologias. Essa é uma dica de como se armar. Não deixe de congregar, não deixe de ter amigos espirituais. Vá ao congresso da GYC, né? Isso vai te fortalecer cada vez mais. Busque boas amizades, busque estar sempre em contato com Deus e com o mundo espiritual. É isso. Essa é a minha dica. Nossa, gente, eu achei incrível. E só assim, para reafirmar o que vocês falaram que eu amei assim demais, identidade. Você conhecer quem você é, quem é o seu Deus, quem é o Deus da Bíblia, isso faz toda a diferença. Porque você vai entender que a filosofia, a única cosmovisão que você vai poder seguir é a cosmovisão do céu. A cultura é a do céu. Você não vai abrir mão da cultura celestial para você abraçar a cultura terrena. Você vai falar, a cultura de Cristo é maior. Então, tudo que ele for me pedir é maior do que as outras coisas. Então, a cultura terrena, eu vou abrir mão de forma, assim, feliz, porque eu entendo que eu pertenço ao céu. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, e nós todos estamos aqui por um único propósito, que é levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas. E aí, como a gente estava conversando, quando a gente tiver que lidar em situações assim, quando nós estivermos, né, bem assim, firmados, com boas influências, como a gente falou, como a Bruna também falou, da gente realmente conseguir levar Cristo para as pessoas, porque nós estaremos irradiando quem Cristo é, porque a gente primeiro esteve com ele. Então, esse é o nosso chamado. E que lição especial. Para a gente finalizar assim, 1000%. Henrique, você pode fazer uma oração para a gente, por favor? Faremos. Oremos. Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor, nesse momento, que o Senhor fortaleça em nós a nossa fé, a nossa identidade, nos dê visão espiritual, o Senhor nos dê bons amigos, e um momento de comunhão eficiente, uma comunhão que nos preenche, que nos alimenta, possamos nos alimentar da Tua palavra, conhecer aprofundadamente a verdade, estarmos fundamentados
na verdade. Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo, cada jovem que está com a sua Bíblia aberta, que eles possam estar firmados na palavra, pronto para enfrentar a grande maré de filosofias que o mundo nos traz. Possamos estar firmes, firmados em Cristo. E nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter você até aqui com a gente. Se você gostou, sabe o que você tem que fazer, né? Compartilhar com seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. A lição dessa semana você viu que foi sensacional e incrível ao mesmo tempo. Eu quero também agradecer a galera que estava aqui comigo, o Henrique, a Bruna, muito bom ter vocês aqui com a gente. E para você que ficou até aqui, a gente se vê na próxima semana com mais Code YC.